Gustavo para apresentar o próximo, agradecer ao professor Gustavo, chamar o Gustavo Cardoso aqui para apresentar o próximo palestrante. Bom dia. Gostaria de convidar o professor Maurício Santana Júnior para proferir a palestra para a gente, Treinamento Muscular Respiratório nas Doenças Cardiovasculares, Evidências e Controvérsias. O professor Maurício ele é professor do Centro Universitário Plínio Leite, professor da UFRJ e mestre em Ciências de Atividade Física. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de... Pode ser. Chega até aqui. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora. É sempre um prazer estar participando da jornada da sua SERJ, primeira vez aqui na Educação Física, eu costumo participar mais da fisioterapia, mas abordando um tema que tem muita relação com a questão do exercício, uma vez que nós temos o treinamento muscular respiratório. Para onde eu aponto? O treinamento muscular respiratório, hoje, na literatura, ele vem sendo apontado como uma ferramenta extremamente útil para a melhora da capacidade funcional dos pacientes cardiopatas, em especial os indivíduos portadores de insuficiência cardíaca. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos avanços consideráveis no que diz respeito à temática. O professor Pedro Paulo, que no momento não está presente, é uma das pessoas que estuda bastante também esse assunto. E se nós resgatarmos os dados envolvendo a insuficiência cardíaca, principalmente, nós vamos observar que, na última diretriz, isso vem sendo caracterizado como via final de qualquer doença que acometa o coração. Então, o coronariopata ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, o valvulopata ele vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. Então, de uma forma geral, assim como o próprio hipertenso pode evoluir para um processo de insuficiência cardíaca. Então, você acaba tendo a insuficiência cardíaca como uma entidade clínica dentro da cardiologia que apresenta uma alta incidência e uma alta prevalência, né? E comum você ter esses pacientes nos ambulatórios que trabalham com reabilitação cardiovascular. Se observarmos esses gráficos no que diz respeito ao número de internação, tanto para homens como para mulheres, os indivíduos na terceira idade são indivíduos que apresentam um número elevadíssimo de internação e no que diz respeito também ao óbito, né? Então, sabemos que o exercício, de uma forma geral, ele traz uma série de benefícios para os pacientes cardiopatas. Porém, às vezes, você tem indivíduos que apresentam uma capacidade funcional tão debilitada que é difícil, num primeiro momento, você iniciar com um treinamento aeróbico ou com um treinamento resistido em virtude da debilidade funcional que o indivíduo apresenta. Então, apesar de termos uma redução, né, no que diz respeito entre as internações no período de 2000 a 2007, os números na região sudeste ainda são muito altos. E esses pacientes precisam ser recondicionados. Esses pacientes precisam ser bem vistos, precisam ser observados. Quando nós olhamos para o aspecto inerente aos gastos com medicação para esse tipo de paciente, isso também é uma importante observação que devemos fazer. Por quê? Isso é um estudo realizado no Hospital Antônio Pedro com relação aos gastos com medicamento para os pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca. São indivíduos que apresentam um número muito grande de medicações a serem consumidas, e isso representa um gasto para a saúde pública cada vez maior, né? O que nós poderíamos contribuir no que diz respeito à prática de exercício para a redução dessas medicações? E será que o treinamento apenas ventilatório, o treinamento apenas de musculatura respiratória,
é capaz de melhorar a performance desse grupo de indivíduos? Sobre isso que nós vamos conversar um pouco no dia de hoje. Bom, a literatura ela já descreve há algum tempo que o paciente portador de insuficiência cardíaca é um indivíduo que evolui com um processo de uma miopatia, certo? Porém, durante muitos anos foi dada uma atenção à miopatia no que diz respeito à miopatia periférica, né? Com o passar do tempo, foi se observando uma coisa que hoje se tem uma clareza muito maior: a musculatura ventilatória ela apresenta característica tão estriada esquelética como a musculatura periférica. Então, esse processo de miopatia não é um processo que acomete somente a periferia. A musculatura ventilatória ela também sofre esse tipo de acometimento. Então, o déficit para a prática de uma determinada atividade pode não estar diretamente relacionado apenas com a astenia, apenas com a fadiga de membros inferiores. Pode estar diretamente relacionado com a fadiga produzida pela musculatura ventilatória, em função desse processo de miopatia, né? Podemos observar nesse estudo uma correlação, né, bastante positiva no que diz respeito à redução da força da musculatura respiratória, da força da musculatura periférica nos indivíduos que são portadores de insuficiência cardíaca. E cada vez mais isso vem sendo difundido. Por quê? São indivíduos que, num processo de descompensação interno, se não evoluem para uma condição de mortalidade, esses indivíduos são compensados e são devolvidos à sociedade. Só que são devolvidos com uma capacidade funcional debilitada, porque a doença cardíaca não foi sanada. Podemos observar nesse estudo que indivíduos com insuficiência cardíaca, que já apresentam alterações neuromorais importantes no que diz respeito à renina, angiotensina, aldosterona, apresentam, aqui no final, alterações importantes no que diz respeito tanto à força como à resistência, não só de musculatura periférica, mas também de musculatura ventilatória. Isso nos leva a acreditar que trabalhar todos esses grupamentos musculares é de fundamental importância para que você venha obter um resultado muito melhor para esse indivíduo. Então, o que nós devemos fazer com esse grupo de indivíduos? E uma das perguntas principais é como avaliar se existe debilidade ou não dessa musculatura ventilatória, uma vez que os estudos apontam que existe esse problema. Uma vez identificado isso, como tratar, como treinar, como melhorar o desempenho, né? Esse estudo do Frankenstein foi importante no sentido de descrever que o próprio beta-bloqueador, que é uma droga de eleição para o paciente cardiopata, principalmente o paciente portador de insuficiência cardíaca, é uma droga que pode ter uma relação muito positiva no que diz respeito ao decréscimo da função da musculatura ventilatória. Então, a partir da publicação desse artigo, um artigo recente, publicado em 2009, começou-se a se ter atenção também a esse fato, né? Então, você tem toda uma cascata neuromoral desencadeada para esse paciente. As drogas usadas em larga escala para conter esse processo apresentam uma possibilidade de evoluírem com um processo de debilidade dessa musculatura. Quando você observa o processo da fisiologia integrada, né, quando observamos a tão descrita alça de Wassermann, não é segredo para ninguém que nós precisamos de uma harmonia entre musculatura periférica, circulação e ventilação. Ou seja, a nossa relação ventilação-perfusão, a entrega dessa oxigenação, a entrega dessa nutrição, ela precisa ser muito efetiva, né? O fato é que, a partir do momento que você não tenha uma harmonia, o déficit funcional ele é o primeiro a aparecer. No caso dos pacientes que apresentam uma doença cardíaca, imaginando o doente que evolui com a insuficiência cardíaca, o déficit primário acaba sendo na circulação, certo? Como perfundir bem a periferia se existe uma circulação deficitária? E aí vem a segunda pergunta. Se não existe uma ventilação eficiente, não por um problema pulmonar, estamos falando de um indivíduo basicamente cardiopata, com pulmão rígido, mas como ventilar bem se a musculatura responsável por desempenhar esse papel está debilitada?
Então, você acaba entrando numa situação de um verdadeiro checkmate. Poderia rodar o vídeo, por favor? The primary muscle of respiration is the diaphragm. Bom, The diaphragm is a tira o thin som, por favor. Quando você pensa na musculatura ventilatória, durante muitos anos se pensou única e exclusivamente no diafragma. O diafragma ele é o principal músculo do processo da ventilação, principalmente quando você fala da inspiração, uma vez que a expiração ela é passiva. Porém, vários estudos já demonstram, através de atividade eletromiográfica, a ativação da musculatura intercostal nesse processo, né? Então, é fundamental entender que para um indivíduo que tem uma debilidade na sua bomba, ele ter um processo de ventilação eficiente para que você consiga entregar esse ar captado é fundamental. Se você tem uma debilidade de bomba e essa debilidade de bomba evolui com uma miopatia, isso acaba sendo complexo. A ideia do treinamento muscular ventilatório é exatamente preencher essa lacuna, né? Aproveitar que é um indivíduo que é basicamente cardiopata e tem um pulmão rígido e que você possa utilizar esse processo a seu favor e a favor do indivíduo. Aqui, como eu havia dito, a musculatura intercostal ela participa ativamente, né? Você tem vários estudos que demonstram isso através de atividade eletromiográfica. Durante muitos anos, até a década de 80, se acreditava que o intercostal não era um músculo ativo na inspiração basal, só no processo de inspiração forçada. Quando observamos estudos do professor Dempsey, hoje, um dos grupos no mundo que mais estuda musculatura ventilatória nas mais diversas situações, seja de indivíduos portadores de insuficiência cardíaca, doença pulmonar e até mesmo de indivíduos sadios e atletas, o professor Dempsey ele desenvolveu uma teoria muito interessante, que é a teoria da competição de fluxo sanguíneo, né? E ele descreve que, a partir de 80% do VO2 máximo, você começa a ter uma competição de fluxo sanguíneo entre a musculatura periférica ativa e a musculatura ventilatória. Como eu havia dito anteriormente, são musculaturas extraesqueléticas, que precisam de oxigênio para trabalharem, precisam de nutrição. E aí, durante uma atividade aeróbica, por exemplo, privilegiar quem? A musculatura periférica ativa ou a musculatura ventilatória? Difícil definir, né? Por quê? Quem for privilegiado, automaticamente, isso resulta no cessamento da atividade. Porque o indivíduo ele não vai continuar a atividade se não tiver nutrição nem oxigenação para a periferia. Da mesma forma que ele não consegue continuar a atividade se a musculatura ventilatória não funcionar. Então, a ideia do treinamento muscular ventilatório é você tentar otimizar o processo ventilatório para que, a partir disso, você consiga aumentar o limiar de fadiga e deslocar esse ponto de competição de fluxo, porque ele vai acontecer com todos os indivíduos. Estudos com indivíduos saudáveis já demonstram isso também. Então, como nós estamos falando de um indivíduo que tem uma capacidade funcional muito baixa, 80% do VO2 desse indivíduo é algo, muitas das vezes, compatível com a sua atividade diária, porque ele tem uma capacidade funcional muito baixa. Bom, e aí vem a grande questão, né? Como testar a musculatura ventilatória? Né? Como avaliar a função desses músculos? Nas diretrizes de prova de função pulmonar, publicada em 2002, você tem algumas formas sugeridas para esse tipo de verificação. Quando você quer aferir a força, né, na realidade o que nós estamos verificando são pressões estáticas do sistema ventilatório, do sistema respiratório. Então você tem a forma invasiva, né, através de catéter, onde você utiliza a pressão transdiafragmática, o indivíduo coloca um catéter esofagiano. Esse catéter ele apresenta duas esferas, onde uma vai ficar à altura do estômago e essa aqui vai ficar na altura do estômago, que eu repeti estômago 2 vezes, tá? E a outra vai ficar realmente no esôfago. Isso vai refletir para você a pressão transdiafragmática.
é uma forma invasiva, muito restrita ao ambiente ambulatorial. Perdão, ao ambiente de pesquisa, ambiente de laboratório. Dentro do ambiente ambulatorial, o que rotineiramente você utiliza é o manovacuômetro, certo? Hoje você tem a tecnologia dos manovacuômetros digitais, esse é um manovacuômetro analógico, aonde para aferição da força da musculatura inspiratória, você oclui com um clipe nasal o nariz do paciente e pede para que ele inspire de forma profunda e rápida, partindo de volume residual na tentativa de chegar à capacidade pulmonar máxima, o que nós chamamos também de manobra de Miller. Aí você consegue aferir a pressão inspiratória máxima. E para a aferição da pressão expiratória, o movimento contrário, partindo da capacidade pulmonar total, tentando chegar ao volume residual, realizando uma manobra de Valsalva. Essa manobra deve ser sustentada por um período de aproximadamente 3 segundos. E a recomendação é de que você realize 3 manobras e considere o melhor valor como sendo aquele valor de força de musculatura respiratória. Aqui, uma demonstração de como é feita essa aferição por meio digital, né? Alguns estudos já demonstram que o meio digital você consegue obter pressões inspiratórias e expiratórias maiores, porque você tem um feedback e você consegue orientar melhor ao paciente. A visualização gráfica facilita muito esse aumento da força com esse paciente. Sem contar que no meio analógico, o máximo que você consegue aferir é até 140 centímetros de água. No digital, você consegue chegar até 300. Maurício, alguém vai ter 300 de pressão expiratória? Muito pouco provável, principalmente quando você fala de um doente. Normalmente, isso é menor. Como predizer se aquele valor encontra-se dentro da normalidade ou não? Você tem várias tabelas que levam em consideração idade, sexo, peso, altura e gênero, né? Fórmulas realizadas através de regressões múltiplas, e você tem algumas fórmulas que foram idealizadas na população brasileira, que particularmente são as que eu utilizo para poder predizer o valor de normalidade. Mas você tem um arsenal bem grande de possibilidades de predizer tanto a força da musculatura inspiratória ou força da musculatura expiratória. Bom, a mensuração da resistência muscular ventilatória é realizado por um teste de endurance. Você tenta fadigar o indivíduo. Na realidade, ele realiza uma manobra sustentada de ventilação voluntária máxima, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, por um período de 10 segundos, né? E aí você tem esse valor multiplicado por 6 e você tem o quanto esse indivíduo conseguiu mobilizar de volume durante 1 minuto. E, além disso, você pode, num segundo teste preconizado por Martin, né, a cada 2 minutos acrescentar uma carga inspiratória. Isso faz com que o indivíduo chegue à fadiga. Chegou à fadiga com quanto de carga? São os protocolos preconizados para que você avalie resistência. Aqui eu tenho uma ilustração da ferramenta que rotineiramente é utilizada para o treinamento dessa musculatura ventilatória. O nome desse equipamento é o Threshold. Tá? Existem outros modelos disponíveis que podem dar pressões mais altas, como o Power Brief, vem sendo bastante utilizado para isso. E é uma ferramenta, até certo ponto, barata para o benefício que ela traz para o indivíduo. É uma ferramenta que o indivíduo pode adquirir, né? Custa R$ 89,00 hoje, o mais barato, né? Quais as evidências para esse tipo de treinamento para o grupo de indivíduo que nós estamos abordando? Bom, há algum tempo atrás tentou-se realizar esse tipo de trabalho com pacientes que eram candidatos a transplantes cardíacos, né? Um estudo que ele evoluiu como, primeiramente, um estudo piloto, que acabou não indo muito adiante. Os resultados não foram satisfatórios, principalmente porque os indivíduos eram indivíduos com uma capacidade funcional muito baixa e, particularmente, a carga utilizada nesse trabalho foi uma carga muito alta. Como que nós estipulamos a carga? Naquele aparelho que eu mostrei anteriormente, você tem valores que são aferidos em centímetros de água.
você trabalha com um percentual da carga que você aferiu através do teste analógico ou digital pela manovacometria, né? E, normalmente, para a insuficiência cardíaca, hoje, os estudos têm demonstrado que a carga onde você obtém um melhor resultado são cargas que evoluam com 30% da pressão inspiratória máxima que esse indivíduo é capaz de gerar. Bom, e continuamos tendo, de vez em quando ele não me obedece, tendo vários estudos. O estudo do professor Johnson, em 1998, foi um divisor de águas no que diz respeito ao início da padronização do treinamento muscular respiratório nos indivíduos com insuficiência cardíaca. Porém, foi um estudo que apresentou algumas falhas metodológicas, principalmente de avaliação desses pacientes. Vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada, né? Um estudo que objetivava analisar um programa de treinamento muscular respiratório domiciliar, essa é uma vantagem desse tipo de treinamento, e verificar se ele acarretava em aumento na tolerância ao exercício e melhora da qualidade de vida. Bom, podemos observar que ele tinha 2 grupos, um grupo que efetuou o treinamento muscular respiratório e um grupo controle, ambos com 9 indivíduos, e o grupo que realizou o treinamento muscular respiratório realizava esse treinamento por período de 15 minutos, 2 vezes ao dia, por um período de 8 semanas, com uma carga de 30% da pressão expiratória máxima. E o grupo controle realizou um treinamento de 8 semanas com 15% da pressão expiratória máxima. O primeiro questionamento já vai com relação ao controle. Esse controle não deveria ter treinado. Esse é um dos primeiros questionamentos. Ou deveria ter mais um grupo não treinado. O que ele observou foi que os indivíduos que ele excluiu um indivíduo de cada grupo, indivíduos que optaram por sair do protocolo, e houve um aumento da pressão inspiratória no grupo que treinou com a maior carga. Tá? Porém, esses resultados no aumento da pressão inspiratória máxima não foram suficientes nesse momento para predizer uma melhora de qualidade de vida e uma melhora no teste de esforço cardiopulmonar. Um grande questionamento vai: o protocolo utilizado pelo Johnson nesse estudo para avaliação dos pacientes com insuficiência cardíaca foi um protocolo de Bruce. Não é um protocolo elegante para um paciente com uma capacidade funcional tão baixa. Até porque o ganho que você tem com o treinamento muscular respiratório não vai ser tão grande a ponto, num primeiro momento, o camarada suportar um protocolo de rampa. Né? Então, essa é a maior crítica que eu tenho ao trabalho, levando em consideração também a questão do controle, mas eu acho que o protocolo utilizado para avaliação e reavaliação desses pacientes não foi o melhor. Né? E acreditando que realmente essa questão metodológica influenciaria nesse estudo, né? Tanto que o autor concluiu que o treinamento muscular respiratório domiciliar, né, ele aumentou a pressão inspiratória máxima, mas não foi capaz de melhorar a qualidade de vida e tolerância ao exercício nesse grupo de pacientes. Pelo protocolo, era realmente o que nós esperaríamos de encontrar. Evoluindo um pouco mais metodologicamente, ali em 2001, o Martinez desenvolve um protocolo com treinamento muscular respiratório, né, também com um grupo que treinou com 30% da pressão inspiratória máxima, 2 vezes ao dia, por um período de 6 semanas, e um segundo grupo que treinou com uma carga de 10%, também por um período de 6 semanas. Indivíduos de classe funcional 3 e 4. Perdão, 2 e 3. O indivíduo na classe funcional 4, pela New York Heart Association, é um indivíduo que apresenta uma dispneia ao repouso. Esse indivíduo está contraindicado para esse tipo de treinamento. Bom, podemos observar nos resultados que os indivíduos que treinaram com 30% da pressão expiratória máxima apresentaram melhora no que diz respeito ao VO2, apresentaram melhora no que diz respeito à distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Isso é um bom indicador? Sim, porque o teste de caminhada de 6 minutos, principalmente para a insuficiência cardíaca, ele apresenta um indicador prognóstico muito bom, né? Distâncias inferiores a 300 metros são um potente preditor de mortalidade num período de 4 anos. E um estudo que realmente acabou sendo um divisor de águas no que diz respeito ao treinamento muscular respiratório foi o estudo do grupo do Rio Grande do Sul,
né, liderados pelo professor Jorge Pinto Ribeiro e pelo professor Pedro Dalago, que conseguiram corrigir e aprimorar toda aquela metodologia que havia sido executada pelo Johnson em 2002, em 98, esse é um estudo de 2006, aonde ele quer avaliar os efeitos de um treinamento muscular respiratório nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, avaliando a capacidade funcional, respostas ventilatórias e qualidade de vida. 2 grupos com indivíduos com insuficiência cardíaca, 16 indivíduos em cada grupo. Esse grupo controle, na realidade, era realmente um grupo controle porque fazia um treinamento placebo. Aquele aparelho que faz o treinamento muscular respiratório, essa resistência é dada por uma mola. Os indivíduos que fizeram parte desse grupo controle tiveram a mola retirada do aparelho. Né? Então, eles levavam o aparelho para a sua residência e era um treinamento realmente placebo, não teve carga. Tá? E podemos perceber que, com relação à fração de ejeção, o grupo realmente muito homogêneo, não só no que diz respeito à fração de ejeção, mas também no que diz respeito ao VO2 de pico. Indivíduos realizaram o treinamento por 30 minutos durante 12 semanas. Esse treinamento era realizado todos os dias, inclusive durante os finais de semana. O que podemos observar é que as variáveis no que dizem respeito à prova de função pulmonar, ou seja, a capacidade de quanto esse indivíduo era capaz de mobilizar de ar em provas espirométricas, elas não sofreram alteração para ambos os grupos, nem o grupo que treinou, nem o grupo que era controle. Agora, a resistência da musculatura respiratória, o tempo que esse indivíduo era capaz de sustentar um esforço respiratório induzido, analisado pelo tempo, foi maior depois do treinamento. Quando você observa algumas variáveis, principalmente olhando para o VO2 de pico, podemos observar que esses indivíduos, nesse protocolo, melhoraram. O protocolo utilizado para esses indivíduos foi o protocolo de rampa. Então, sim, apresentou realmente um resultado que nós esperávamos que pudesse acontecer. Isso tem relação direta com a melhora da pressão inspiratória. Aqui nós podemos observar, ao longo das semanas, o aumento da pressão inspiratória, aqui o grupo treinado e aqui o grupo não treinado. Podemos perceber que já na segunda semana, você já tem um aumento significativamente estatístico no que diz respeito à força da musculatura respiratória. Com 12 semanas, os equipamentos eram recolhidos, esses pacientes foram reavaliados 48 semanas depois. Você observa que, 48 semanas depois, você tem um decréscimo da força, mas ele ainda tem um aumento dessa força quando você compara com o grupo controle. Bom, um estudo de revisão do mesmo grupo demonstrando que o treinamento muscular respiratório ele tem apresentado melhoras funcionais, né, do ponto de vista tanto qualitativo como quantitativo. Né? Para nós, muitas das vezes, que estamos, né, numa rotina laboratorial, a melhora do VO2 de pico é fundamental para esses pacientes, é um resultado muito bom. Para esses pacientes, a melhora percorrida no teste de caminhada de 6 minutos apresenta um resultado muito melhor e, mais ainda, quando isso é evidenciado na qualidade de vida desses pacientes, o que nós podemos observar em todos esses gráficos. Né? Um treinamento apenas ventilatório. E esse último artigo, né, um trabalho produzido sob a responsabilidade do pesquisador Gaspar Chiappa, que eles procuraram utilizar um treinamento muscular respiratório isoladamente ou um treinamento respiratório associado ao treinamento aeróbico e o treinamento aeróbico utilizado de forma isolada. O que foi encontrado? Temos grupos para o treinamento aeróbico, 12 indivíduos com insuficiência cardíaca, no grupo treinamento aeróbico mais o treinamento muscular respiratório também de 12. Observamos que o grupo é homogêneo. Podemos observar que, no que diz respeito à pressão da musculatura inspiratória, a força da musculatura respiratória, o grupo que fez o aeróbico mais o treinamento muscular respiratório aumentou a força da musculatura respiratória, sendo óbvio em função de estar fazendo um tratamento específico para essa musculatura. Né? Apresentaram algumas melhoras funcionais no que diz respeito também ao ponto de vista do teste de esforço cardiopulmonar, um grupo que realizou o treinamento muscular ventilatório associado
ao treinamento aeróbico. Porém, não foi evidenciada melhora na qualidade de vida dos indivíduos que fizeram só treinamento aeróbico com relação aos indivíduos que fizeram aeróbico mais treinamento resistido. Bom, o que é importante ratificar? O treinamento muscular ventilatório ele não é para substituir nenhum outro tipo de treinamento que já é feito e já é consolidado na literatura, seja o aeróbico ou seja o resistido. Ele é um treinamento que vem a ser um adicional para esses pacientes, principalmente os que têm uma capacidade funcional bastante deteriorada. Bom, que eu listo os artigos encontrados na literatura, principalmente os randomizados, aonde podemos observar que hoje o que nós temos é vários trabalhos que mostram a eficiência desse tipo de treinamento. Porém, nós ainda não temos evidência suficiente no que diz respeito aos mecanismos pelo qual essa melhora ela vem a existir, né? Não se sabe se é uma questão metabo-reflexa, isso vem sendo investigado. Você tem uma série de outras interações, já está provado que tem evidência.